Entrou. Oi, gente, voltando aqui, né? 7h10. Revisão para a prova hoje. Estamos continuando a aula de farmacologia. Né? Dá uns minutos aí, pessoal, ir entrando. Gerson entrou. Vamos lá. Tô só esperando um pouquinho, tá bom, gente? Para os outros irem entrando. Deixa eu ver onde que eu parei. Paramos aqui, ó. Certinho. Então, vamos lá. Bom, a gente vai estar continuando aqui, tá? A gente ainda está falando do terceiro módulo, né? De farmacodinâmica, tá? Farmacocinética e farmacodinâmica. Ainda continua no terceiro módulo aí do terceira unidade da apostila de vocês, tá bom? Ó, esse aqui a gente falou a gente terminou a aula falando da tolerância de medicamentos, tá? Então, vamos para o próximo. As interações medicamentosas podem produzir diversos efeitos, né? Entre eles, efeitos aditivos, competição pela ligação com a proteína e antagônico. Então, um medicamento ele pode aumentar ou diminuir a potência de um outro que está tomando, tá bom? Deixa eu só ver que tem pergunta aqui no chat. Qual é o e-mail para enviar o questionário? O e-mail é... Deixa que vocês não... Deixa eu só voltar aqui, gente. Eu escrevo ali no slide, acho que fica melhor do que eu ditar para vocês. Só um instantinho. É Crion. Eita, nós. Deixa eu ver se eu consigo... Não estou conseguindo voltar aqui. Depois eu passo pelo WhatsApp, mas é KRYON, Crion, Marta, @gmail.com.br, tá bom? Mas eu passo certinho na hora que for passar essa revisão aqui pelo WhatsApp para vocês, aí eu já passo o e-mail, tá certo? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver, cadê? Me perdi aqui. Tá no início, só que a gente já falou, terminamos aqui. Tá, acabamos de falar da interação medicamentosa, então vamos ao próximo. A resposta nociva e não desejada do fármaco pode variar de efeitos brandos ou doenças crônicas. Este é o conceito de reação adversa, tá? Ó, volto a falar que eu pedi conceitos, tá bom? Os diferentes tipos de efeitos dos fármacos são agonistas, né? Ajudam o nosso organismo, antagonistas, barram alguma reação do nosso organismo, né? São fármacos não seletivos, são fármacos que potencializam o efeito de outro fármaco ou de alguma substância que a gente tem, e o índice terapêutico. Tudo isso é estudado na farmacodinâmica, tá? Que é o quarto módulo da apostila de vocês. A farmacodinâmica é o estudo dos mecanismos que produzem alterações bioquímicas ou fisiológicas no organismo. Entre eles estão agonista, antagonista, índice terapêutico, tá? Então, vocês veem que é bem conceitual mesmo. O conceito de fármaco e receptor foi amplamente estudado nas aulas. Lembram disso, né? Principalmente na aula de sistema nervoso. Eu comecei explicando o sistema de receptor, né, para vocês e tudo mais. Quando um fármaco se liga a um receptor e produz o efeito desejado, estimulando uma reação, ele é agonista.
Então, ele está ajudando uma reação que já existe, tá? Quando um fármaco produz diversos efeitos, ou seja, atua em vários órgãos, ele é não específico e, como consequência, pode ter efeitos colaterais. Dizemos que ele é não seletivo, tá bom? Então, quando causa diarreia, né, causa tontura, causa uma série de reações, é porque ele não atinge um único órgão, né? Para avaliar um fármaco durante as pesquisas, precisamos verificar a sua margem de segurança, que fica entre a dose tóxica, lembra que eu desenhei o gráfico na lousa, pintei para vocês? Embaixo não faz efeito, em cima é dose tóxica. Esse conceito é chamado de dose ou índice terapêutico, tá? Se vocês lembrarem dos meus desenhos lá na lousa, então isso aqui a gente aprendeu bem no comecinho. Esta faixa de segurança, onde podemos calcular a dose ideal a ser dada para os pacientes, baseada no peso do indivíduo, é chamado de índice terapêutico. Principalmente em crianças, calculamos miligramas por quilograma por dia. Isso previne dose tóxica, efeito tóxico, ou dose letal, efeito letal. Tá bom? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Não? Tá. Alguém que deve ter entrado. Tudo bem. Vamos continuando. Os fármacos que atuam no sistema nervoso são classificados de acordo com sua ação. E podem ser... Aqui a gente já está entrando na unidade 5, tá bom, gente? Eles podem ser colinérgicos, né? Lembra da acetilcolina? Adrenérgicos, da adrenalina, bloqueadores colinérgicos, bloqueadores dos receptores da acetilcolina ou bloqueadores adrenérgicos, tá bom? Essas aqui são as classes, então não tem nenhum segredo nisso, tá? É o mais simples do simples. Fármacos colinérgicos sustentam a ação da acetilcolina, um neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, necessário para a memória e para o pensamento. São divididos em duas classes, agonistas colinérgicos e os antagonistas. Um acelera e o outro diminui. Tá bom, gente? O que são fármacos agonistas do sistema nervoso? Imitam a ação de um neurotransmissor, tá? A resposta é bem simples, é o que eu falo para vocês. Pensa simples que vai tranquilo. O sistema nervoso parasimpático auxilia nosso organismo a economizar energia. E por isso citamos como ações desses fármacos a diminuição da pressão sanguínea e diminuição da frequência cardíaca, tá bom? Então, eu já venho descrevendo o que é. Então, se vocês prestarem atenção nas vírgulas, vocês conseguem entender, tá? Ó, eu já descrevo aqui. Sistema nervoso parasimpático auxilia nosso organismo a economizar energia. Então, quando eu economizo energia, eu tenho que diminuir. Se eu diminuo o batimento cardíaco, consequentemente, eu vou diminuir a pressão sanguínea, porque se o sangue vai correr mais devagar, a pressão também vai diminuir, tá bom? Prestem atenção nas frases, que aí vai tranquilo. Bloqueadores colinérgicos interrompem as respostas nervosas parasimpáticas. Estou dizendo o que o bloqueador faz, tá? Tanto no sistema nervoso autônomo, como também no sistema nervoso central. Eles são denominados de fármacos anticolinérgicos. Bloqueador, se bloqueia, está indo contra o receptor, né? Então, ele é anticolinérgico, pois não permite que a acetilcolina ative os receptores colinérgicos, tá? Bem matemática, 1 mais 1, 2. Bloqueou, né? É anticolinérgico. Ajudou, colinérgico. As reações químicas que acontecem no sistema nervoso é a seguinte: tirosina, L-dopa, dopamina e noradrenalina. Essa é a reação principal que a gente cansou de estudar. Podemos dizer que a metildopa
impede a transformação da dopamina em noradrenalina. Se vocês olharem os slides lá que eu passei para vocês, tem todo o desenho dele, não só com os nomes, mas também com as reações químicas, tá? Ela age como bloqueador adrenérgico, está impedindo uma reação de acontecer, tá? Então, está impedindo a reação aqui da dopamina, que não cabia tudo na mesma frase, para se transformar em noradrenalina. Então, se eu bloqueei, tá? Eu estou impedindo essa reação, bloqueador adrenérgico. As gestantes com hipertensão são um grupo de risco para os fetos e para os pacientes. Por isso, devem fazer controle de pressão até o final da gravidez. Eu dei uma aula inteirinha só sobre isso, só sobre eclâmpsia. A metildopa é introduzida como medicamento de uso diário, pois age diretamente no sistema nervoso central, tá bom? Então, é só olhar lá a aula de eclâmpsia, também fiz slide e tudo, tá bem explicado. O atenolol é um beta-bloqueador seletivo que reduz que atua atua diretamente no coração, tá? Ele é um beta-bloqueador, então ele vai diminuir o batimento cardíaco, tá bom? Então, assim, o que tá aqui é as questões que eu mandei para a escola para ir para a prova de vocês. O que o computador vai fazer, ele vai randomizar. Então, todas as provas vão ser diferentes, tá, gente? Então, presta atenção nisso. Vocês podem estar vão estar em casa, vão estar à vontade para fazer as provas, mas vai cair questões diferentes em cada prova de um de vocês. Então, não tentem passar a resposta, porque pode ser que caiu uma outra questão na prova do colega, tá bom? O propanolol e o carvedilol são beta-bloqueadores não seletivos, ou seja, atuam em vários órgãos e produzem efeitos como diminuição da estimulação do coração, tá? E promovem a constricção dos brônquios. Lembra que eu falei dos efeitos colaterais? Então, tá bem aqui, tá? Os adrenérgicos, as catecolaminas, são compostos orgânicos de monoaminas. Todas elas possuem uma estrutura comum e, por isso, produzem efeitos semelhantes no organismo, como o aumento da frequência cardíaca, a estimulação do sistema nervoso. Tá vendo que as catecolaminas, elas sobem tudo, tá? Então, pensou em catecolamina, pensou em aumento de tudo. Dilatação dos brônquios, constrição dos vasos sanguíneos, então elas são denominadas de catecolaminas, tá? Lembra da adrenalina, epinefrina e noradrenalina. Tudo que é catecolamina sobe as ações do organismo, tá bom? Opa, aqui, ó. Os neurônios têm a função de conduzir impulsos elétricos da medula espinhal para o cérebro, do sistema nervoso central para os músculos e glândulas, ou então retardam a informação dentro do sistema nervoso central. Como ocorre a comunicação? A transmissão das informações do sistema nervoso central ocorre através de neurotransmissores, tá? Falei bastante sobre neurotransmissores na aula de sistema nervoso, presentes no processo das sinapses. Vocês vão lembrar do exercício que a gente fez lá no fundo da sala, um tentando encostar a mão no outro, tá? Gerando impulsos elétricos que são transmitidos de célula a célula. Lembra que falei, ó, não encostou, não fez sinapse. Então, vai estar as substâncias, mas não vai passar a comunicação. Vamos lá, vamos continuar. Os benzodiazepínicos foram banidos de diversos países, porém, no Brasil, são muito utilizados por possuírem baixo custo. São utilizados em pacientes ansiosos e inquietos. Quais efeitos podem produzir? Hipnótico e sedativo. Você quer que ele se acalme e quer que ele durma, tá? Então, são os benzodiazepínicos. Lembra do diazepam, que é o mais famoso, tá bom? Um fármaco pode ter um efeito sedativo ou hipnótico, dependendo da sua dosagem.
Como exemplo, temos o bromazepam e o diazepam. Quais efeitos eles causam no paciente? Sedativo e hipnótico pode induzir o sono. Dependendo da dose, ele pode só acalmar ou pode dormir, tá bom? A depressão é uma patologia que acomete milhares de brasileiros. Dentro da farmacoterapia, temos diversas formas de tratamento para ela, que pode ser... Aí são as classificações dos antidepressivos, tá? Se vocês lembrarem lá dos slides, aí a gente falou de um por um separadamente. Eu não vou pedir nomes, tá? Mas aí, como a prova são questões de múltipla escolha, nas escolhas que estão erradas, eu tentei colocar coisas bem absurdas, tá? Então, assim, tá bem fácil para vocês entenderem, não, isso aqui não tá falando nem, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um cardiotônico, não tem nada a ver com isso. A gente tá falando de sistema nervoso central. Então, são os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da IMAL, tá? Da enzima, o carbonato de lítio, lembra que eu falei que o carbonato de lítio ainda precisa ser estudado, o mecanismo de ação, que não é bem elucidado, e os inibidores seletivos da recaptação de serotoninas, tá? Vamos para outra questão. A risperidona é classificada como antipsicótico, é outra aula, tá? Utilizada nos casos das esquizofrenias. Eu dei uma aula só sobre esquizofrenia, não vou perguntar detalhe, nem nada, nem classificação, tá? O que a gente vai falar é sempre de conceitos, tá? Então, elas são utilizadas nos casos de esquizofrenia e demências. Agem bloqueando a serotonina e a dopamina. São divididos em dois grupos, os atípicos, que é a risperidona, e os típicos, que são o haloperidol. São só duas classes de psicóticos, tá bom? Tá tudo lá. É que assim, como foi muita matéria, porque vocês têm 6 meses para aprender, gente, o que a gente leva 1 ano aprendendo, né? Então, só tô pedindo os conceitos aqui para vocês, tá bom? Quais são os principais neurotransmissores do sistema nervoso central? Tá? As chamadas vias concentradas: dopamina, noradrenalina, serotonina e acetilcolina. Tá? Esses 4 é que tem na maioria das sinapses, tá bom? Atualmente, uma das patologias infantis mais estudadas é o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Dei uma aula só sobre isso. O tratamento é por inibição da IMAL, né? Por bloqueio da recaptação dos neurotransmissores da dopamina e da norepinefrina. Ó, viu na outra questão que falo a dopamina e a norepinefrina, o que a norepinefrina faz? Sobe, excita, acelera a gente, né? Isso no organismo de todas as pessoas. E por potencialização da liberação pré-sináptica. Então, o hiperativo tem o quê? Excesso de atividade, tá? Qual medicação exerce esta ação? Tá? É o metilfenidato. Dei uma aula só sobre isso, sobre a Ritalina, falando da hiperatividade nas crianças, né? Estudamos dentro do sistema nervoso alguns fármacos naturais que são comprados livremente, por possuírem efeito calmante, inclusive utilizado por gestantes, são eles a passiflora, tá? Que é do maracujá, e a valeriana. Lembra que eu falei que a valeriana deixa um cheiro muito fedido? Então, em farmácia de manipulação, a valeriana é a última substância a ser feita. Então, você deixa para fazer no final do dia, 5, 6 horas da tarde, porque o cheiro vai ficar na farmácia inteirinha, tá bom? Aí precisa ligar o ar-condicionado ou abrir para ventilar para poder sair o cheiro dela. Os antidepressivos tricíclicos impedem a recaptação da serotonina ou da norepinefrina, ou até mesmo de ambas. E com isso, os níveis destes neurotransmissores é aumentado, aliviando os sintomas da depressão. Gente,
Se eu estou falando em uma substância que excita a gente, que acelera a gente, a serotonina é a substância da felicidade. Então, ela deixa a gente elétrico, ativo, tá? Então, se eu estou tomando uma substância que é ativa, eu estou tomando ela porque eu estou com uma depressão, eu estou triste. Então, eu tomo alguma coisa para ficar alegre, tá? Prestem atenção nas frases, tá? E o escitalopram e o citalopram. Lembra que eu falei que antigamente só existia o citalopram e aí eles conseguiram fazer o escitalopram para evitar os efeitos colaterais. São os antidepressivos mais prescritos ultimamente, porque são inibidores seletivos, então eles só vão agir, né, na depressão, eles vão agir na parte de serotonina, tá bom? Com pouco efeito colateral, tá certo? Gente, aqui estão todas as questões que eu passei, tá? Tentei facilitar o máximo que deu para vocês. Vocês veem que não tem nenhuma questão assim que é absurda, né, que eu estou perguntando detalhes nem nada. A ideia não é dificultar, porque a gente teve todo esse transtorno, a gente entende que tem pessoas que não conseguem aprender, não conseguem estudar, nem pelo computador, nem pelo celular. Então, façam com calma, respirem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me passar. Vocês estão com alguma dúvida com questão ao questionário? O questionário vai valer 2 pontos, tá? Teve a live lá da reunião com a coordenação. Quem não assistiu, ela está gravada. Entra na plataforma, assiste a live para saber a respeito das provas, tá? Eu queria que vocês falassem se vocês gostaram, ficou alguma coisa que ficou muito vaga, porque aí eu volto na matéria, vocês queriam saber mais detalhes de alguma coisa, porque a minha programação agora se eu tiver data para dar 3 aulas de anti-inflamatório, eu vou dar as 3 aulas de anti-inflamatório e uma de anabolizante. E aí a gente encerra o nosso processo de farmacologia, tá bom? Também queria saber de vocês, se vocês entenderam, se eu fui muito rápida, se eu passei muito... Eu tentei passar o máximo de conteúdo de prática que vocês vão estar no dia a dia, que eu tenho certeza que vocês vão estar vendendo ou orientando pacientes a respeito dos medicamentos, tá bom? Eu fico aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone, conversar, podem ficar à vontade, tá? O que tinha para passar é isso. Eu vou passar pelo WhatsApp, porque eu sei que tem gente que não tem acesso ao computador, mas as questões são essas, tá? Não tem nada, não pense que eu vou enfeitar nada, não, tá? A prova é isso mesmo, tá? Estou aqui à disposição, podem comentar. Eu acho que é vocês que têm que liberar o microfone de vocês, se vocês quiserem falar, tá bom? A gente tá lá no hospital de campanha, né? Então, deixa eu contar para vocês, né? Aquilo que eu posso, né? A maioria dos colaboradores, dos auxiliares, não tem experiência, tá? Então, é assim, eles estão aprendendo com a cara e com a coragem. Então, o que está pegando muito, o que a gente, assim, está tendo muito dificuldade com relação a, como farmacêutica, né, e tudo, é que a gente tem muita reclamação por causa dos materiais de enfermagem, equipo, cânulas, né, agulhas de vários tipos, os respiradores que a gente tem que colocar e tudo, são vários tipos, intracarte, que é um dispositivo que vai direto no coração para estar injetando medicamento no coração, então também tem de vários tipos. E aí, o que acontece? Isso é até legal para vocês falarem também em drogarias, em farmácias e tal, que é a pessoa falar assim, não tenho,
entendeu? Você falar não tenho, você choca a pessoa, né? Então, por exemplo, em farmácia hospitalar, você vai falar assim, nós estamos providenciando. E aí deixa para o falar eu não tenho para o chefe do setor. Entendeu? Porque você não dá cara a tapa. E a pessoa que, quando você recebe um não, é como se você tomasse um susto. Entendeu? Então, por exemplo, você está atendendo um cliente na drogaria, você não tem o produto, você pega e fala assim: no momento eu não tenho esse produto disponível. Espera um pouquinho que eu vou ver com o meu gerente qual a possibilidade de estar encomendando, tá? Então, assim, só esse, mesmo que você saiba que não vai ter, tá? Que você não vai trabalhar com esse produto, você vai até o gerente, o cliente, ele vai entender que você se preocupou com ele, tá? Então, percebe que é diferente de você falar, não, não tem mesmo, e você dispensar a pessoa, né? Você está sendo, você não está sendo rude, você está sendo direto demais. E o direto demais para quem já está fragilizado é complicado. E o que acontece lá no hospital? As auxiliares de enfermagem também não têm experiência. Então, a gente pega o pessoal da farmácia que não tem experiência, né, que estão nas farmácias, o pessoal da enfermagem que não tem experiência também, e aí junta todo esse pessoal numa emergência. Então, assim, tá todo mundo nervoso, tendo que aprender na hora. Então, por um lado, isso é muito rico, e por outro, as pessoas têm que ter muita calma umas com as outras, percebem? Então, assim, de você ver uma reação grosseira e você não ser reativo, você fica quieto. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. No meu último plantão, teve um enfermeiro formado, nível universitário, que a gente recebe a máscara N95, que é uma máscara para 30 dias. E aí eu peguei e falei para ele, olha, a máscara é para 30 dias, então não posso te entregar outra. Aí ele falou assim, você não vai me entregar? Então olha só, arrancou a máscara da cara dele na hora e jogou no lixo. Agora eu quero ver você me entregar. Entendeu? Então é assim, olha que grosseria. Ele pegou a máscara que estava inteira, estava funcionando, estava protegendo ele, dentro de uma UTI de Covid, com todos os casos confirmados de Covid, e jogou fora. Vocês percebem que assim, eu podia sair de lá e ligar para o supervisor, fazer um auê. Não, gente, ele está nervoso, quem está correndo risco é ele. Quem ficou sem máscara num ambiente inapropriado foi ele. Então, isso é o que eu falo para vocês. Nas drogarias, vocês vão ter situações que são muito mais complexas do que lidar com a informação do medicamento. Então, sempre tenham o cuidado de falar, olha, nós vamos verificar a possibilidade, tá? Se for o caso, anota o número do telefone da pessoa e depois liga para a pessoa, olha, infelizmente não é possível, a empresa não tem esse tipo de procedimento de estar encomendando esse produto, a gente não trabalha com esse tipo de produto. É diferente de você falar um não, assim, não tem e não vai ter, tá? Então, o que eu estou explicando, tentando explicar para vocês, né, aproveitando que a gente acabou, tem aí uns 5 minutos para conversar, é isso, são pequenos detalhes. Ontem a minha cunhada estava falando para minha filha se inscrever, né, numa multinacional, enfim, que cuida de licença ambiental. E aí o que ela falou para minha filha umas 3 vezes assim, não me aparece na entrevista de braço cruzado de jeito nenhum, né? Então, assim, olha só que interessante. Você vai fazer uma entrevista, né, online, por Skype, porque é assim que está sendo as entrevistas, e aí você aparece de braço cruzado. Quando você cruza o braço assim, quer dizer que você não está aberto, tá? Então, isso é um dos primeiros traços de psicologia, de RH, que se aprende. Se a pessoa entrou, cruzou as pernas e cruzou os braços, ela não está disposta a aprender.
Então, eu tava atrás do computador, né? Ela estava falando com a tia e eu estava atrás. E é aquilo que eu falo para vocês, entendeu? Às vezes vocês fazem todo um processo, chega na última entrevista, vocês dão um gafe, tá? O que que é esse gafe, né? É um pequeno detalhe, é eu falar assim, isso eu não vou fazer, entendeu? Hora extra eu não vou fazer de jeito nenhum. Não é todo dia, nenhuma empresa quer que vocês façam hora extra, tá? É uma situação excepcional. Por exemplo, a loja foi assaltada, alguém precisa ficar para chegar o supervisor, né? Então você vai ficar meia hora a mais. Isso tudo é conversado, gente, tá? No Brasil a gente tem um monte de lei trabalhista que protege vocês. Então não se recusem a fazer as coisas numa primeira entrevista. Esses toques eu estou dando para vocês porque eu vejo às vezes, me dá uma pena de uma pessoa ser cortada de uma vaga por, sabe, por um detalhe muito pequeno, né? Na drogaria, às vezes, eu estava lá com o gerente, estava eu e ele de manhã e chegava alguém para entregar currículo de chinelo e bermuda. Gente, tudo bem que você está na praia, mas se você está indo entregar um currículo de chinelo e bermuda, como é que eu posso falar para você que você vai ter que trabalhar de gravata e você vai ter que fazer a barba todo dia, por exemplo? Entendeu? Como é que eu vou falar para uma pessoa que está indo de chinelo, falar, olha, não pode trabalhar de saia, tá? E eu trabalhei em diversas empresas que não se podia trabalhar de saia, independente da religião, gente. Se você vai para uma empresa, você tem que seguir a postura da empresa, né? A partir do momento que você assinou o contrato, você está concordando em seguir as normas daquela empresa. Tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Meu tempo está acabando aqui. A revisão está aí. Eu vou passar para a Patrícia e para a Elisa os slides, né? E qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Também vou passar o e-mail todo certinho por escrito, que assim vocês ficam com ele gravado aí, tá bom? Boa sorte, façam com calma e respirem, tá bom? E tá tudo muito simples, tá? Até mais.